Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui ensinar você a ouvir a voz de Deus, porque muitas pessoas me perguntam como ouvir a voz de Deus. Como é isso de Deus falar? Como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? E antes que eu comece a falar aqui e ensinar você, não vamos ser egoístas e faça o seguinte: dê um gosto aqui embaixo no vídeo, se subscreva no canal para que você veja também outros conteúdos e envie essa mensagem para outras pessoas. Por quê? Para a gente não guardar conhecimento só para a gente, para a gente aprender e colocar em prática e ensinar outras pessoas. Nós temos que fazer isso, isso é importante, nós nos sentimos úteis fazendo isso. E quanto mais nós ensinamos, mais nós aprendemos. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender para ensinar. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? E se existe algo maravilhoso, é você ter a sensibilidade de saber que é Deus falando com você. Então você tem que ter sensibilidade, você tem que crer em Deus em primeiro lugar para que Deus fale com você. Ele pode falar e você não entender exatamente por causa de você não conhecê-lo, não crer, não querer. Mas se você está aqui no canal é porque você quer conhecer, quer saber, você crê. E se não crer, a partir desse momento aqui que nós começarmos a falar, você vai entender e vai crer, vai colocar em prática e Deus vai falar com você, tá bem? Como que eu sei como ouvir a voz de Deus? Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras. Ele fala em detalhes. Eu conheço um homem de Deus, um profeta de Deus, que ele fala assim: tudo fala. E realmente, gente, tudo fala. Mas eu primeiro tenho que saber que eu tenho que crer em Deus e querer que Deus fale comigo e ter a sensibilidade para entender aquilo que Deus fala comigo. Por que eu tô a dizer isso daqui? Porque se você conhece uma pessoa, o timbre da voz dela, você vai reconhecer que é a voz daquela pessoa, ainda que esteja de longe, mas você ouvindo aquela voz, ou por telefone sem ver a pessoa, ou se você estiver com uma venda nos olhos, e aí alguém que você conhece vier falar com você, você vai reconhecer o timbre de voz. Então, da mesma forma é Deus. Como que eu quero que Deus fale comigo? Eu quero ouvir, eu quero entender que é Deus falando comigo, se eu não conheço a Deus. E aí eu parto do pressuposto que a gente tem que caminhar primeiro para conhecimento. Até vou anotar aqui, ó, conhecimento. Primeiro, eu busco conhecimento. E depois que eu busco conhecimento, aí sim eu vou começar a falar com ele e poder ouvi-lo. Então, se eu busco conhecimento, tem tantos versículos que falam sobre isso: e conhecereis a verdade vos libertará. E tem um versículo que eu acho muito importante a gente pontuar aqui, que é exatamente Jeremias 29, eu anotei aqui para estar falando com vocês. Jeremias 29 tem várias traduções à Bíblia e eu ocupei essa daqui, que é a NVI. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, quando eu quero ouvir alguém, eu procuro este alguém. Como é que eu vou ouvir se eu não procuro? Pode ser até aqui por internet você me procurando para me ouvir. Lógico que eu não sou Deus, mas eu represento Deus aqui na Terra. Então, eu sou boca de Deus para você também, posso ser agora a boca de Deus para você aqui na Terra. Então, eu vou procurar a Deus, e aquele que procura, acha. Então, é literalmente isso aqui, ó. Vocês me procurarão, e quando me procurarem de todo o teu coração, vocês vão me encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, é a outra tradução. É bom eu falar isso para você ir assimilando. Então eu vou buscar, primeiro eu vou buscar. E onde que eu busco Deus?
Deus pode falar com você de muitas formas, mas a maior forma de Deus falar com você é dentro da Bíblia. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui para nós. Dentro da Bíblia. Você abre a Bíblia, ela fechada é um livro, e muita gente sabe disso, mas ela aberta, ela passa a ser a boca de Deus para a tua vida. Por quê? Porque ela é cheia de sabedoria, cheia de conhecimento, e aqui é a história de Deus, da criação do mundo. Aqui tem a criação do mundo, tem a história de Jesus, tem a história de reis, tem história, aqui tem resposta, na verdade, e história com H, não história, às vezes eu gaguejo, não história com I, mas história com H, que é verdadeira. Aqui tem histórias, aqui tem um compêndio de livros que são verdadeiros, e que estes livros me trazem sabedoria, e eles são a boca de Deus falando comigo. Se você abre aqui em Salmos, em Provérbios é um livro de sabedoria. Se você abre aqui em Salmos, em Provérbios principalmente, você tem resposta para tudo, tem ensinamento, existe uma profundidade em Deus. Através de você ler a Bíblia, você vai conhecendo Deus, não só de ouvir alguém falar de Deus, mas vai aprendendo também a andar com Deus. E é tão bom quando a gente reconhece a voz de alguém, mas a gente tem que estar com aquela pessoa para que a gente reconheça a voz. E você vai aprender através da Bíblia. Por exemplo, eu abri aqui e fala quando Jesus andou sobre o mar. E tantas coisas, às vezes nós temos que nos entronizar ali dentro da Bíblia, nos sincronizar ali e começar a analisar o que está sendo falado ali e reter aquilo que é ensinamento, que traz sabedoria de vida, histórias de vidas e sabedoria de vidas para a gente aplicar na nossa vida. Então a Bíblia é o primeiro e maior caminho. Depois, primeiro Bíblia, depois você pode falar com Deus e começar a ouvir a voz de Deus quando você começar a falar com Ele. E falar com Deus pode ser uma oração. Ai, mas eu não sei orar. Eu vou deixar aqui como orar também, e se você me seguindo tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no TikTok, você vai aprender muita coisa. Então, olha só, eu tenho que falar com Deus, e falar com Deus é orar. Eu não preciso de algo formulado, prontinho para falar com Deus. Eu falo com Deus como eu estou falando com você. E o que é tão interessante também e tão importante é que Deus começa a fazer com que você, quando você fala com Ele, com que você fique mais sensível para que você entenda que até na oração Ele já está te ouvindo e falando com você. Porque você vai para uma oração, às vezes você vai carregado de problemas para uma oração e começa a falar ali em particular com Deus. Aí você vai ficando leve, porque você vai entregando todo o teu peso nas mãos dele e ele vai ali acalmando através do Espírito Santo a tua alma. E aí você descansa aqueles problemas nele. Aí já é ele falando com você. Aí você começa a ver as coisas caminharem passo a passo na sua vida e serem resolvidos problemas que até então você não tinha como eles serem resolvidos. Tá entendendo que a oração também é um caminho para você ouvir a voz de Deus? E aí as coisas acontecem e é isto que você entende, através disso que você entende que Deus está falando com você. E também Deus pode usar uma pregação, você ver alguém ministrando a palavra de Deus e aquela pregação entrar dentro de você e ser Deus, ser tudo aquilo que você está passando na sua vida e ser Deus falando com você também. E aí você entende, essa é a voz de Deus. Então eu posso, através de leitura de Bíblia, através de falar com Deus, e falar com Deus é orar,
através de eu ouvir uma mensagem de Deus, mas Deus também usa alguém para te falar alguma coisa que é exatamente a resposta que você precisa. Então é uma forma de Deus falar com você também. Às vezes conversando com alguém, ou às vezes a pessoa falar uma palavra e de todo o contexto que ela fala com você, você tirar uma palavra que aquela palavra é exatamente a que você precisava ouvir. Tá entendendo? Então, uma vez aconteceu comigo de eu estar num parque e eu estava assim muito triste, pensativa, com tantas coisas para resolver. E olha só o que aconteceu. Deixa eu molhar minha garganta aqui. Duas crianças orientais, filhos, né, descendentes de orientais, e as crianças estavam ali no parque brincando e ninguém sabia de nada, eu não conhecia as crianças e as crianças foram até o jardim do parque, pegaram uma flor e sem me conhecer vieram e me deram a flor. E quem diz que eu vi o pai e a mãe daquelas crianças? Eu não sei quem estava com aquelas crianças, mas as duas crianças vieram até mim e me entregaram flor, uma flor cada um. E o que eu pude entender que era Deus falando comigo, usando aquelas crianças, era Deus falando comigo, usando aquelas flores. Então, Deus fala através de um animal doméstico, um gesto de carinho do animal, ou ele te correspondendo àquilo que você está falando. Deus fala, tudo fala, e Deus usa de todas as formas para falar com você. Ele usa de todas as formas. O que precisa é você ficar atento, atenta à voz dele. Você está propensa, não cheio de religiosidade e nem precisa ser religioso, religiosa para Deus falar com você. Não é isto. Mas você buscar que você vai encontrar. Buscar onde eu já falei aqui no vídeo. E aí você estar sensível e também querer obedecer à vontade dele, porque muitos jovens me procuram, e não só jovens, para eu orar por eles, por exemplo, para eles casarem. Mas então, se eu oro a Deus, pedindo a Deus um esposo ou uma esposa, eu tenho que perguntar a ele quem será melhor para mim, quem será o melhor esposo para mim. E eu falo para os meninos e falo para as meninas, para as mulheres, para os homens que me pedem isso. Você tem que procurar saber de Deus quem é melhor para você. E você estar com o seu coração aberto para a resposta de Deus e não falar, não quero dessa forma. Porque é assim, ou você especifica como você quer e não reclama, porque talvez o que você vai pedir a Deus não é exatamente o que você precisa, ou você se submete à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu já vi as duas situações. A pessoa pediu, eu quero assim, assim, assim e ser muito bom, ou quero assim, assim, assim e ela não soube pedir e não foi muito bom. Então eu tô dando as sugestões para você. E aí, olha só, e já vi também a pessoa fazer o seguinte, eu quero que Deus me mostre quem Ele tem preparado para mim. E também já vi a pessoa fazer, e recentemente, a pessoa dizer assim, mãe, eu quero que você escolha a minha esposa, um jovem que eu conheço. E aí, ele se submeteu a mãe, e a Bíblia diz assim, honre o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na face da terra. Então, Deus pode usar a boca do pai e da mãe para falar conosco também. Então, essa pessoa fez isso e se casou recentemente, e eu creio que eles serão muito felizes e desejo toda a sorte de bênção para eles. E aí, Deus fala assim de muitas formas, de muitas maneiras, são dicas que eu estou dando. Deus pode falar através de uma música, através de um louvor. Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras.
Eu quero que Deus fale com você, eu oro para que Deus fale com você, mas eu quero que você tenha fé, eu quero que você busque, eu quero que você esteja sensível para que você ouça a voz de Deus, que é maravilhosa. Na Bíblia ele falou de muitas formas, com voz de trovão, ele falou através da chuva, ele falou através do sol, ele falou de muitas maneiras, ele falou transformando água em vinho, ele falou através de João Batista, ele falou através de Jesus e ele falou através de tantas pessoas, e Deus também usa profetas para falar conosco. E aí, primeiramente, Deus fala ao nosso coração. Depois ele fala na palavra dele. Depois ele usa alguém para falar, ou algo, uma situação para falar conosco. Aí eu sei que é a voz de Deus. Eu quero que você entenda tudo isso, que você compartilhe com outras pessoas, porque pode ser a dúvida de muitas pessoas. E eu quero que você me sugira aqui temas para que eu fale, temas que você tenha dúvida, para que eu possa entrar no tema e falar, discorrer sobre o tema aqui com você, para tirar dúvidas de você que me assiste. É um prazer falar com você, passar informações. É maravilhoso falar das coisas de Deus, que são muito amplas e mais profundas do que esses poucos minutos que eu fiquei aqui falando com você. Se você tiver dúvida, manda aí na descrição, escreva aí sobre coisas que você tem dúvida, que você quer saber, ou sobre isto que eu falei aqui, para que eu possa estar esclarecendo as suas dúvidas. E também, como eu já falei, me siga nas minhas redes sociais. Meu nome é Elis Nantes, Elis com Z, Elis Nantes, @Elis Nantes, e eu estou no Instagram, no YouTube, no TikTok, e você pode ali também fazer perguntas e eu responder, tá bem? Que Deus te abençoe e te honre, e que você saiba ouvir a voz de Deus, e que você seja muito, muito abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Um beijo, fique com Deus e até qualquer momento.